Nós já entendemos que esse Sermão do Monte é um sermão crucial, no qual Jesus ele está estabelecendo os princípios de ser cristão, mostrando, olha, vocês devem ser assim, assado, felizes, aí ele começa com as bem-aventuranças, falando, felizes são os que buscam justiça, os que têm fome, os que têm sede, os que choram. Então, Jesus vai estabelecendo esse marco comportamental, depois ele diz que todos os discípulos devem ser sal e luz. Semana passada, a gente foi descobrindo também a relação de Jesus com a lei. Jesus mostra que ele é superior à lei também. E agora a gente entra numa parte desse sermão de Cristo Jesus, que ele vai falar sobre profundidade, sobre sermos de verdade, sobre não sermos apenas por aparência, que é muito fácil parecer ser cristão, é muito fácil parecer uma coisa que não é. Talvez você seja muito bom e muito bom ator em tentar transparecer a alegria quando está tudo ruindo por dentro. Então, às vezes, você parece, mas não é de verdade. Então, ele divide agora Mateus 6, nós vamos dividir em duas partes. Primeiro, Jesus vai falar de obras, que ele chama de obras de justiça. Segundo momento, Jesus vai falar sobre o nosso coração, organizando o nosso coração. Vamos lá, Mateus 6, verso 1. É um capítulo inteiro para a gente discorrer hoje aqui, é um desafio, mas Deus vai nos dar graça para a gente conseguir chegar até o último versículo aqui hoje e na próxima semana concluir com Mateus 7. Verso 1 diz assim: tenham o cuidado de não praticar suas, vamos comigo, obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, não pratiquem obras. Que obras de justiça são essas? Já a gente vai entender, ele vai falar sobre elas. Mas o que ele está alertando aqui, olha, não façam isso para ser visto. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Ou seja, Jesus já está iniciando esse tempo aqui, dizendo duas coisas. Todo cristão de verdade, ele deve obedecer essas duas regras. Quantas regras, igreja? Amém. Primeira, ele deve fazer obras de justiça, que nós vamos entender quais são. Deve. Não é uma escolha, todo cristão tem que agir dessa forma. Em segundo lugar, ele deve ter a intenção correta. Não adianta eu fazer com a intenção errada. Ele está dizendo aqui, olha, se você fizer as obras para ser visto, você já recebeu a recompensa, os elogios, aplausos das pessoas. Mas se fizer isso para o Pai, com a intenção correta, você vai ter a recompensa correta do Senhor. Quais são essas obras de justiça? Vamos lá, verso 2 em diante, ele vai começar a discorrer sobre essas obras de justiça. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. O erro é tocar trombetas, a fim de ser honrado, ser visto. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. De que forma, igreja? Em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito o recompensará. Você vai perceber, ao longo desses versículos, Jesus usa essa expressão segredo, 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 e vai fazer sentido num determinado momento. Então, primeira obra de justiça de Jesus, todos nós, todos os cristãos verdadeiros devem ajudar o próximo. Repete comigo, todo cristão verdadeiro deve ajudar o próximo. Todos, não é escolha. Pastor, se der, quando der, se minha agenda der, se eu tiver num dia bom, Não, todo cristão de verdade, verdadeiro, deve ajudar o próximo. De vez em quando eu escuto uma frase, pastor, acho tão massa a igreja florescer, porque ela ajuda o próximo. É legal ouvir isso, mas ao mesmo tempo preocupante, porque era para ser do DNA de cada igreja, da identidade de cada igreja, ajudar o próximo. Faz parte do cristão, não viver só para si. Se você tem vivido só para você mesmo, só para a sua casa, só para o seu eu, só para as suas coisas, está errado. Jesus nos chama a ter boas obras, e essas obras são chamadas obras de justiça. Tiago 2,15 diz, se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia,
e um de vocês lhes disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, o que adianta isso? O que adianta eu dizer o que a pessoa tem que fazer, mas eu posso fazer algo por ela e não fazer? Verso 17, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então, o cristão verdadeiro, ele vai ter obras de justiça. Amém? Por que, pastor, que Jesus usa essa expressão obra de justiça para falar da ajuda ao próximo? Porque quando eu ajudo o próximo, eu tento equiparar, colocar ele no lugar que eu estou. Por exemplo, ontem teve uma obra de justiça aqui em frente à igreja. Foi o Dia das Crianças. No fundo, qual foi a ação da igreja? Eu, que sou pai, que pude dar presentes aos meus filhos, que posso levar meus filhos para brincar em algum local, para eles se divertir, ter um Dia das Crianças diferente, eu, que sou pai, entendo que o próximo que não pode, eu devo fazer com que ele tenha a mesma oportunidade que o meu filho teve. Por que é justiça? Porque é colocar na mesma igualdade, na mesma balança. E entender que nós aqui nesse ambiente, nesse lugar, temos sim que fazer isso pelas pessoas ao nosso redor. E que, por sinal, ontem foi lindo. Tudo que aconteceu aqui, a frente da igreja estava linda. Assim, muita coisa bonita, muito brinquedo, né? Daqui um dia a gente vai ter que alugar uma cidade para fazer esse negócio. Porque a rua já não está cabendo mais, estava indo de ponta a ponta. E aí, aqui em frente, eu estava olhando a igreja, cheia de balão, muito bem amarrado pelo Marcílio. Cheio de cortina, umas coisas ali, linda, à frente da igreja, e aí um momento de vida, de esperança, de crianças sorrindo, brincando, um empurrando a outra, tomando o lugar da outra na fila, mas brincando, podendo ter um presente, uma bola, uma raquete, para depois bater na cabeça do irmão, ou um bambulezinho daquele ali, tudo duro, sem saber o que fazer com aquele negócio, mas tendo a oportunidade de ter um presente que talvez não teve. A igreja, meu amado, tem que ser esse agente de justiça aqui no meio dessa terra. Você tem que ser. Não é questão de escolha, é questão de dever. Todo cristão deve fazer obras de justiça. Verso 5, agora ele começa a discorrer sobre essas obras de justiça, sobre a oração. Diz o seguinte, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas. Vamos comigo? A fim de serem vistos pelos outros. Vai percebendo um padrão. Jesus citando e dizendo que pessoas querem aparecer. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto. Feche a porta. E ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então, Jesus fala sobre a oração agora, e ele cita duas coisas que a gente não deve fazer na oração. Depois ele vai citar o que a gente deve fazer. Mas pelo menos duas coisas ele diz aqui que a gente não deve fazer. Primeiro, eu não devo, repete comigo, eu não devo, na minha oração, falar com o outro e não com Deus. O que ele está dizendo aqui? O primeiro perigo que a gente corre na oração pública é falar com o outro e não com Deus. Já viu aqueles crentes que quando vão orar, começam a dar indireta no pessoal que está no círculo da oração? Deus, em nome, tem uma irmã fofoqueira do lado. Deus, em nome de Jesus, nos livra da fofoca aqui no meio da igreja, Pai. Deus, tem gente que fala da vida de todo mundo, Pai. Liberta essas pessoas. E começa a discorrer o pecado da outra. Na oportunidade da oração, está falando do outro. E vai falando daquilo. E vai tentando julgar. Está falando com o outro e não com Deus. Então, esse tipo de indireta na oração não deve ocorrer. Às vezes, na nossa oração, nós temos uma estética, uma aparência de espiritualidade. Também não deve ocorrer. Porque, assim, repete comigo, assim como eu oro no meu quarto, eu devo orar no público.
Por que de repente vem o irmãozinho? E aí, irmão, como é que tá? Estou bem, pastor. Irmão, ora aqui. Dou uma oportunidade de oração. Tá bem, pastor. E aí quando vai orar? Deus, em nome de Jesus. E foi o que aconteceu com o irmãozinho que tinha a voz bem fininha nesse instante e agora está falando dessa forma. Estética. Aparência. Meu pai se mudou, se essa estética, que estranheza é essa? Por que a gente vai aprendendo esse tipo de coisa? Muito mais para impactar os homens do que a Deus. Frases prontas. Indiretas para a igreja. Ou então, aquela oração que a gente faz de maneira pública, e isso é um risco de cada pessoa que ora de maneira pública, para motivar a igreja. Eu percebo que está com 3 frases de Deus, que ninguém disse glória a Deus, o que é que eu tenho que falar agora, o tom que eu vou falar, eu tenho que gritar um pouquinho mais alto, para a igreja pegar mais fogo. Perdeu a oração. Já teve a recompensa que pedia, que era o elogio das pessoas. Nossa oração, meu amado, em nome de Jesus, é um risco de quem ora de maneira pública. Não é errado de orar de maneira pública, mas que Deus guarde o nosso coração. Para que assim como eu oro, com a vozinha fininha no meu quarto, Deus me abençoa, Pai, está acochado, tem muito boleto, tem muito pagamento, tem muita coisa, tem perseguição. Na hora pública também, na minha intimidade, com o meu linguajar daqui de redenção, da serra, e falando da minha forma, com as minhas necessidades, com o meu vocabulário diante do Senhor. O segundo erro que Jesus diz aqui é usar de repetições. Verso 7. Não useis, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Pastor, eu vou orar, mas me dá aí uma oração para fazer. A oração de outubro, como é? A oração do anjo na minha casa, a oração da porta aberta, a oração das finanças, a oração disso. Como é que eu repito? Me dê uma oração para eu toda noite orar na minha casa. E eu gosto da oração de um pastor e eu salvei aquela oração e toda noite eu repito com ele aquela oração. Você está repetindo coisas. E Deus não está pedindo esse tipo de coisa, porque orar é ter intimidade com o Senhor. Você não vai repetir. Vão te chamar de louco se você começar uma conversa com qualquer pessoa aqui. Lemuel, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Tudo bom, Lemuel? Boa noite. Boa noite, Lemuel. Lemuel não... O pastor está ficando doido. Bora, discorra, fale. Com Deus, às vezes, a gente vai repetindo. E tem que ser 10, 15 vezes. E Deus olha para aquele negócio. Não adianta de nada. Está falando demais, se comunicando de menos. Então, em nome de Jesus, como é que eu oro, pastor? Com as suas palavras, da sua forma. O importante é estar orando ao Senhor, não para que o outro aplauda, não para que o outro seja confrontado na minha oração, não para que o outro venha indiretas para ele na minha oração, mas que eu ore a Deus. O destino da minha oração é Deus Todo-Poderoso. E aí, nesse momento, Jesus, no verso 9, ele vai dar um exemplo agora. Vocês orem assim. Você já entendeu que Jesus não está pedindo para repetir, amém? Então, o que Jesus está querendo dizer aqui, olha, eu vou dar um modelo, uma forma de orar. Não é para estar repetindo somente essa. É um modelo para que vocês entendam como orar é simples e vejam o modelo de oração. E aí ele vai discorrer a famosa oração do Pai Nosso, que é um modelo para a gente orar. Que ele diz o seguinte: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu. O que é que Jesus está dizendo? Nesse primeiro momento na oração, você pode exaltar o Senhor. Deus, Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, não há outro como o Senhor. Santificado é o Teu nome, Pai. Tu és o Rei dos reis, todo-poderoso, Senhor dos senhores. Nada se compara ao Senhor, Tu és tremendo. E você vai no início da sua oração exaltando ao Deus que você está entrando na presença dEle. Rendido. E aí justamente o segundo momento é esse. Rendição. Verso 10. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Assim na terra como no céu. Então se renda. Você exalta o Senhor. No segundo momento você está rendendo. Deus, eu não sei. Estou precisando de dinheiro. Estou precisando de uma casa nova. Estou precisando disso, daquilo. Mas Deus, faz a Tua vontade, Senhor. Nada sei, eu nada posso. No Teu tempo, da Tua forma. Renda-se. Na sua oração é importante você dizer: Deus, eu estou aqui humildemente, rendido, pedindo ao Senhor. Mas o Senhor pode tudo. E o Senhor sabe o que é melhor para mim. Sua oração, você tem que ter um momento de rendição ao Senhor. E aí sim, chega na parte que a gente ama. Qual é a parte que a gente ama na oração? Pedir. Não é errado pedir, você deve pedir. Verso 11. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Primeira observação. Ele diz o nosso pão, não o meu pão. Então a oração também é comunitária. Peça por outros. Peça por outras.
peça por regiões, peça por casas, peça por ruas, peça por bairros, mas peça também. Suas necessidades têm que ser apresentadas ao Senhor, que tudo pode. Ele está pedindo a muitas pessoas, a vários locais, a vários centros que não podem te ajudar. Peça ao Senhor, corra para Ele. Segundo momento agora de pedido, ele vai: Pai, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Peça perdão na sua oração também. Verso 13, não nos deixe cair em tentação. Peça por livramento. Não me deixe cair em tentação, Pai, e me livra de todo o mal. E amém não, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele termina exaltando novamente o nome do Senhor. Modelo. Algo visual para você se inspirar e entender que a sua oração deve ser feita nesse padrão. Verso 14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Esses dois versículos aqui falam de reciprocidade. Vai lá, Júnior. Porque o reino de Deus, repete comigo, é um reino formado por reciprocidade. Jesus escolheu que fosse dessa forma. Ele escolheu que, assim como eu faço, eu vou receber. Assim como eu planto, eu vou colher. Gálatas 6,7, não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem plantar, isso também colherá. Estava com um grupo de irmãos lá em casa estudando a Bíblia, eu perguntei isso a eles. O que é que esse versículo gera em vocês? O que o homem plantar, isso também colherá. Eu comecei a escutar eles: olha, pastor, me dá temor. Eu sei que Deus é justo, e se eu fizer errado, Deus vai me punir, Deus vai... Pastor, me dá medo, responsabilidade na minha vida. Eu olhei para eles e disse: olha, esse versículo aí grita uma palavra muito forte na minha vida, que é oportunidade. Se eu posso plantar e eu vou colher, então eu tenho oportunidade, meu amado, de plantar muita coisa boa hoje, para que eu colha coisas maravilhosas amanhã. O reino de Deus é um reino de oportunidade. Não é um reino de portas fechadas, que de acordo com o título, peraí, quer pregar na igreja? Deixa eu ver aqui seu currículo, seu CPF, a sua... Como é que o cachorro tem? O quê? Pedigree, o seu pedigree. Veio da onde? É filho de quem? O reino de Deus não. Você vai plantando agora no secreto. Lembra do secreto? Plantando, escondido, calmo, em oração, em jejum, boas obras, boas ações. E no momento devido, o Senhor, não o pastor, o Senhor olha e te dá colheita abundante na sua vida. O reino de Deus é um reino que você hoje pode plantar e é justo. Se você planta justiça, você recebe justiça. Você planta amor, vem tempo de amor na sua casa, na sua vida. Ontem foi um monte de semente lançada, a gente plantando em corações. Em nome do Senhor Jesus, daqui a pouco a gente está colhendo aos milhares aqui, em nome de Jesus. Crianças que foram ensinadas, talvez por outras pessoas, a crente não presta, crente rouba. E na cabeça dele, não. Mas aqui no meu coração grita amor, grita sorriso, grita afago, porque estamos plantando numa geração para que haja colheita, oportunidade. Mas para isso a gente tem que fazer algo, movimentar-se no Senhor. Agora ele vai falar sobre jejum. Quem ama jejuar, diga assim, amém. Rapaz, Deus conhece o coração. Verso 16, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Aparência, mesmo padrão. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto. Pastor, o que é isso? O que é que eu tenho que fazer agora? Eu não entendi. Pegar o óleo sóia lá em casa, derramar na cabeça. Como é que vai ser esse negócio aí? Isso aqui era como se fosse a maquiagem da época. A pessoa bem cuidada, ela tinha um óleozinho para ficar cheirosinho. Lavava o rosto para ficar... Então o que Jesus está dizendo? Olha, que você não aparente tristeza, boca seca. Meu Deus, estou desesperado aqui. Para demonstrar o jejum, sua santidade. Verso 18. Para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê nu. E seu Pai que vê nu
o recompensará. Perceba que no início ele diz quando jejuarem, não é se jejuarem, não é se tiver afim, não é porque eu estou com uma causa na justiça eu vou buscar no jejum isso, não é quando, ou seja, tem que fazer, deve acontecer. Na igreja primitiva eles jejuavam 2 vezes por ano, não era por ano, 2 vezes a cada semestre, não era, 2 vezes por mês, não, 2 vezes por semana, era a prática deles, 2 vezes por semana, porque é uma obra de justiça, assim como eu tenho que dar esmolas, assim como eu tenho que ajudar o próximo, assim como eu tenho que orar, eu tenho também que jejuar, obra de justiça. Mas perceba que Jesus vai falando do secreto, percebeu? Dê no secreto, ore no secreto, jejue sem que ninguém veja. Então existe um poder no secreto, existe um poder quando você não está sendo visto, porque no público as pessoas podem te recompensar e te aplaudir. Mas o secreto, ele gera recompensa celestial. Meu amado, Deus está vendo tudo. Talvez as pessoas não estão vendo. Talvez seu pastor não está vendo. Talvez você está plantando lá e se perguntando, Deus, quando é que vai acontecer? Deus sabe do seu cantinho. Deus sabe que o piso lá no seu quarto já tem 2 marquinhas redondinhas, que é o seu joelho. Cheio de ceroto, que você ajoelha lá. E está marcando o piso. Mas mais do que isso, Deus está vendo isso, homens não veem, mas você está plantando num tempo que logo, logo vem colheita do Senhor na sua vida. Fica firme, continua no Senhor, no secreto, não precisa que pessoas vejam. O que precisa é que você faça para Deus com o coração certo. Porque tem muita gente fazendo coisas e usando da religião e da espiritualidade para alcançar algo por trás. Tem igrejas fazendo isso, usando da fé para lucrar. Fui no Rio Mar essa semana com o Biel, comprar um tênis para ele. E tem uma nova estratégia lá. Não conhecia, fui pego lá. Antes a gente entrava lá na Riachuelo, CIA, o pessoal oferecia cartão a gente, né? Já tem o cartão da loja? E eu fui aprendendo a mentir, Deus me perdoe. Eu dizia, já tenho. Aí encerrava a conversa. Mas agora não, a gente entra no shopping, faz o teste. Não sei se são todos, mas lá, coincidência, vieram 2 pessoas com a mesma estratégia comigo. Chega um homem e diz, eu posso orar por vocês? Eu, olha, que lindo. Que alma boa, rapaz. Alguém já passou por isso? Já, irmão. Eu posso orar por vocês? Eu pode, claro. Minha oração. Terminou a oração. Olha, agora eu tenho um livro aqui, eu quero oferecer. Aí foi me vender um livro. Era livro. E eu no meu coração já, meu Deus. Agora eu saquei tudo, entendi tudo. Não era oração. Não era me abençoar. Era uma estratégia de venda. E aí fez. Não quis o livro dele, foi com raiva. Faz isso com o reino de Deus, negociando com oração. Que negócio é esse? Não, obrigado. Daqui a pouco, 15 minutos, aí vem outro. Posso orar por você? Eu disse, não, precisa não. Não fui bruto, não fui estúpido. Claro. Precisa não. Obrigado. Gente, enquanto igreja, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Se posicionar em nome de... Tem gente usando da fé para ganhar um recurso a mais. Não, se eu agora a moda é ser crente, eu ganho seguidor, então eu vou ser crente. Aí nem vai, um monte de gente sendo crente. Não, os coaching agora é tudo crente. Perceberam isso também? Tudinho é crente agora, é uma linguagem de crente, aparência de crente, fala de crente. Estão nas igrejas de crente, e agora todo mundo, o que é um meio, é um mecanismo para ser aceito, que seja combatido no nosso meio, em nome de Jesus. Não, agora a gente tem que alcançar um político, vou alcançar esse povo aqui, os crentes. Aí vão para o culto. E a igreja está dando glória a Deus. Olha, o político veio para a igreja. Maturidade. Não sejamos usados como um rebanho imaturo por pessoas que querem alcançar algo por trás da nossa fé. Em nome de Jesus, nos posicionarmos em nome do Senhor Jesus. Segunda parte agora, Jesus vai falar sobre o nosso coração. A obra das justiças iniciou agora sobre o nosso coração. E ele vai falar... Vamos, Júnior? Aí. Ele vai organizar o nosso coração em 4 pontos. E agora a gente vai do meio para o fim do capítulo e a gente encerra esse capítulo aqui. Primeira coisa, nós vamos entender agora onde está o nosso coração. Onde é que está seu coração? Bata aqui. Nem sempre. Nem sempre. Pastor que conversa, pode estar no pé, pode estar na mão, pode estar muito mais longe. O perigo está aí, você vai entender agora. A segunda coisa que ele vai falar sobre o coração, como você alimenta o seu coração, importa muito, como é que você pode mudar isso.
E quem governa o seu coração, você vai entender que às vezes você diz, olha, Deus é o meu Senhor, e às vezes não é. Quarto ponto, como eu curo esse coração que pode estar doente, pode estar sem dono, pode ter um outro Senhor, como é que isso pode ser curado na nossa vida? Então, primeira coisa, onde está o seu coração? Quem está do lado da mulher da sua vida, diga, pegue nela, está aqui o meu coração. Dando a chance de você ser romântico nessa noite. Onde está o seu coração, meu amado? Porque às vezes, nós estamos na igreja, você está aqui nesse lugar. Quem está aqui, diga amém. Pelo amor de Deus, não desce amém. Você está na igreja, mas seu coração está lá fora. Às vezes a gente está aqui e não está aqui. Às vezes a gente está na igreja, mas o coração no mundo. Na primeira oportunidade eu estou no mundão. Onde é que tem a próxima festa? Onde é que tem a próxima diversão? Onde é que tem o próximo batuque aí? Eu vou e estou lá. Às vezes a gente está numa mesa com familiares, mas nosso coração não está lá. O coração está no celular, está no TikTok, está no Instagram. Então está e não está. Jesus vai falar disso agora. Porque que importa termos o coração no lugar certo. Verso 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros aonde? Onde a traça e a ferrugem não, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A pergunta é, onde está o teu tesouro? O que é que você ama na sua vida? O que é que você valoriza na sua vida? Porque onde estiver o teu pastor, eu amo dinheiro. Então seu coração certamente está lá. Pastor, eu amo o meu namorado. E o meu tesouro é ele. Porque ele que me fez viver. Olha aí, as palavras que a gente usa às vezes. Ele que deu sentido à minha vida. Eu venho para a igreja porque ele me traz. Seu coração está lá. Seu tesouro está lá. Se o seu tesouro é um relacionamento, meu amado, na hora que aparecer um garotão fora da igreja, lá vai a irmã. Porque o coração está onde? Onde o tesouro está. E o tesouro dela é um relacionamento. Então pode ser a proposta que for, o cara feio que for, mago que for, desajeitado do jeito que é. Mas é um relacionamento, me deu atenção, vou, corro atrás. Hoje é tempo, em nome de Jesus, de você ter o seu tesouro nos céus. Onde não chega outra, eu traduzindo aqui para vocês. Jesus está falando de ferrugem aqui, ferrugem pode ser uma menina. Chega outra menina lá e toma o seu tesouro da sua vida e aí ficou. Aí vem para a igreja, de rabinho entre as pernas de novo. Perdi meu tesouro. Não, meu tesouro era Jesus, mas Deus conhece. Então, em nome de Jesus, o que você não pode perder aqui na terra é uma coisa. É o reino de Deus plantado no seu coração. Perca tudo, toda e qualquer coisa que a terra pode te dar. Mas acumule riqueza nos céus. Onde ninguém toma de você. Não tem ladrão, não tem a outra, não tem o Instagram da fulana, da ciclana que vai tirar sua paz. Porque é um reino seu, dado pelo Deus Todo-Poderoso. Gerado no secreto. E o secreto gera riqueza celestial. Tem muito crente aqui milionário espiritualmente. Posso até ver. Às vezes, pela caminhada na vida cristã, a gente vai conhecendo crente milionário. Crente com riqueza no céu. Fala diferente. Passa por problema diferente. Sorri diferente. Está sempre com os olhos em Jesus. Gosta de igreja. Gosta de Bíblia. Gosta de oração. Gosta de servir no secreto. Desaparece servir. Não serve porque está no holofote, a oportunidade de pau que eu estou. Serve quando tem que servir. Amarra a bola sem que ninguém veja. O pastor nem gravou o meu vídeo, eu amarrando minhas bolas. Mas serve, está lá. E o que é que tem? O que é a próxima? É o dia das crianças. Eu nem sou de sementinha, mas eu estou lá. Eu ajudo. Meu amado, se prepara os teus cofres espirituais. No tempo do Senhor, você vai chegar lá e a mansão, olha ali, aquela ali deve ser a mansão do pastor. No pé da serra, olha que vista. Vou ficar por aí, pelo menos que eu fique perto dele. É lá de cima, riqueza. A maior, porque não dava para guardar em outra. Você foi plantando aqui na terra, sem esperar nada da terra, sabendo que nos céus Deus ia dar a sua recompensa devida por toda a eternidade.
É para isso que Jesus nos chama. Então, como você tem alimentado o seu coração, se ele é tão importante? Verso 22, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de... Ou seja, assim como você vê, você vai ser. Tem gente que olha para mim pregando aqui e diz, olha, não estou entendendo nada, estou falando rápido. É tão novo. Esse menino é formado, tem teologia. Se vê dessa forma, não fica nada na pregação. Assim como são os nossos olhos, assim será o meu eu, se eu tenho luz. Tem pessoas que chegam nesse lugar e são abraçadas e amadas, porque tem pessoas com o coração cheio de luz nesse lugar. Mas tem pessoas que vão escolher quem abraça nesse lugar, dependendo do título dela. Revela coração. Verso 23, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Tudo que o outro faz, olha aí, se exibindo, nem sabe que é com ele, o irmão. Nem sabe tocar. Era para eu estar tocando aí. Não é? Então tudo que a pessoa faz, ela está... Porque não é ele o problema. É o seu coração, os seus olhos alimentando o seu coração de coisa ruim. E igreja da parede preta? Que arrumação é essa de parede preta? Cruz credo. Deus no livro. O problema é a cor da parede, sim ou não? É quem vê. O problema é o coração de quem está vendo. Por quê? É o que Jesus vai dizer. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Meu amado, dica rápida para a sua vida. Ao invés de se preocupar com cor de parede, preocupe-se com as trevas que existem no teu coração. Preocupe-se com a forma que você tem visto o cristianismo. Preocupe-se com a forma que você tem sido, se tem saído luz de você ou não. Em nome de Jesus. Agora Jesus vai perguntar quem governa o seu coração. Ele quer organizar a sua vida por completo. Quem está governando o seu coração? Verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e a um relacionamento. Vocês não podem servir a Deus e aos desejos da sua carne. Vocês não podem ter um coração duplo, dividido. Porque Deus não divide o trono dele com nada, com nenhuma circunstância. Então aquilo que te movimenta, amado, com mais intensidade é o teu Deus. Se é o dinheiro, é o teu Deus. O que é que você vive? Qual a sua programação semanal? Faz só essa pergunta para você. O que é que você espera desse ano? Pastor, eu espero desse ano meu iPhone 17. Eu quero um outro emprego. Quero abrir outra empresa. Vai prestando atenção na sua lista aí de expectativas. Porque provavelmente, se o teu movimento é só esse, trabalho, riqueza, acúmulo, guardar, ter, ganhar mais, lucrar mais, o teu Deus não é o Deus aqui das Escrituras, é o dinheiro. É o que está te movimentando, é o que está fazendo andar. Pastor, é o meu namorado. Não é o meu Deus. Mas vamos lá. Você se veste como seu namorado diz para vestir. Você só fala o que ele manda você falar. Você abandonou as amizades. Você tem abandonado talvez a igreja e a fé. Seu Deus é o relacionamento. De maneira prática é isso. Dinheiro, fama. Ou talvez o Deus dessa época agora mais recente, a aceitação. É um Deus novo. Eu quero ser aceito. E aí eu mudo tudo que há em mim para fazer parte de um grupo. Para ter mais seguidores, para ter mais aplausos, para ter mais pessoas me aceitando, me seguindo, me curtindo. Meu amado, Deus não divide o trono dele com o seu ninguém. Ou ele reina sobre você totalmente, meu amado, ou então você está sendo governado por qualquer outra coisa. Não existe meio termo. Ou é mamon ou é Deus. Ou são seus desejos ou Deus. Ou você entrega nessa noite, Deus seja o Senhor da minha vida, governa o meu coração. Ou então você vai ter uma vida dividida. Na primeira oportunidade de que o outro Deus te chamar, você vai. Pastor, mas se o meu coração está tão mal, está nas riquezas, se os meus olhos têm alimentado mal o meu coração, e se talvez tem outro Senhor no meu coração, como eu curo isso? Jesus agora vai discorrer sobre isso. Como eu curo o meu coração? O verso 25 em diante. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa?
Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos ou os descrentes é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então, como, pastor, eu posso sarar meu coração? 3 coisas que Jesus fala ao longo desses versículos que a gente acabou de ler. Primeira coisa, olhe para Deus. Repita comigo, eu vou sarar. Vamos, igreja. Eu vou sarar o meu coração se eu olhar para Deus. Olhe para o Senhor. Olhe para Deus. Conheça o caráter de Deus. Uma boa teologia vai sarar o teu coração. Você vai conhecer os atributos de Deus, a bondade, o amor, a justiça do Senhor. E isso vai te dar paz. Você vai entender que o que é que Jesus está dizendo assim, olhe para Deus, veja como Ele cuida dos pássaros. Não falta alimento para eles. Veja como Deus cuida dos lírios do campo. Não falta veste para elas. Então por que você está se preocupando com o que vai comer ou vestir? É isso que Jesus está dizendo. Olhe para Deus e tire essa preocupação do seu coração. Essa ansiedade. Esse tumor chamado ansiedade que está aí no seu coração. Tem que ser quebrado e rompido. Olhando para Deus. Deus cuida de cada detalhe. Deus cuida da natureza de maneira perfeita. Você não vai ver um pardal empendurado numa árvore dessa. Com as asas assim na cabeça. Desesperado. Chega alguém, pardal, o que é que tu tem? Não, eu estou preocupado com o alpiste de amanhã. Tem? Não tem. Se tivesse era loucura, você ia estar abismado. Meu Deus, passarinho preocupado, nunca vi. E por que você, filho de Deus, vive preocupado com a mão na cabeça? Faz sentido. Se Deus cuida dos bem-te-vis, dos pardais lá fora, se Deus te deu um sangue doce para alimentar muriçoca, Deus vai cuidar de você também, amado, em nome de Jesus. Assim como Ele faz com a natureza, Ele vai fazer com você também. Segunda coisa, para sarar o seu coração, olha para a sua limitação. O que é que Jesus diz? Você não consegue acrescentar uma hora que seja a sua vida. Sim ou não? Então você não está no controle. Repete comigo, eu não estou no controle. Repita de novo, eu não estou no controle. Não está. Tem irmã, não vou dizer o nome dela, já saiu bela e bonita aqui da igreja, achando que estava no controle, leva uma topada no meio da rua, na frente dos irmãos, tudinho da igreja, não estava no controle. Tem planos que a gente faz para amanhã, não estou no controle. Tem coisas que a gente ajusta, está aqui tudo redondinho para a viagem que eu vou fazer na próxima semana, vem a doença, vem a febre, vem a preocupação, não está no controle. Vou comprar meu iPhone parcelado amanhã, vem uma demissão na sua vida. Você não está no controle da sua vida. E é isso que a palavra diz. Você não pode acrescentar nada na sua vida. Não olhe para os descrentes. A última lição de Jesus aqui sobre como guardar o seu coração. Eles duvidam do Senhor, do cuidado do Senhor. Você não. Repete comigo. Eu não. Confie em Deus. Amém, amado? Confie no Senhor. Para de olhar como o descrente lida com os medos. Eu escutei, pastor, a irmã falando que ela teve um câncer, descobriu um câncer não sei aonde. O irmão chega em casa, a primeira coisa que faz é se tocar. Meu Deus, será que eu tenho também? Onde é que está? Não olha, não haja como descrente. Em nome de Jesus, seja prudente, claro. Faça os exames, mas não viva nessa noia. E aí tem um versículo aqui que talvez seja um dos versículos que mais amo na palavra do Senhor. Verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas.
Buscar não basta. Tem que buscar em primeiro lugar, acima de tudo, com toda a sua força, com toda a sua energia, a maior parte do seu movimento, da sua ansiedade, dos seus sonhos. Tem que ser, Deus, o reino do Senhor ser estabelecido na minha vida. Como é que eu posso amanhã, Deus, implementar de maneira mais excelente o teu reino na minha vida, na minha rua, na minha família? Deus, que o teu reino seja o meu primeiro pensamento pela manhã. Reino de Deus, para de preocupar-se com amanhã. Então organiza o seu coração, amado, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Seja instrumento de justiça do Senhor aqui nessa terra. Pastor, mas e o amanhã, pastor? Verso 34, Jesus termina o capítulo. Glória a Deus que a gente terminou o capítulo hoje. Dizendo assim: portanto, não se preocupem com o quê? Com amanhã. Pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. O que Jesus está dizendo? Amanhã já tem problema suficiente para amanhã. Eu lhe pergunto assim: você não tem problema hoje? Sim ou não? O de hoje basta. Já é o suficiente. Amanhã é amanhã. Amanhã é outra coisa. Porque ele termina: basta a cada dia seu próprio mal. Porque o amanhã pertence a Deus. Então repete comigo: Deus é o Senhor do amanhã. Amém? Você não tem controle, e que bom que não temos controle. Tiago capítulo 4, verso 13. Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Verso 14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Pois são como a neblina que parece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Porque quem está no controle, amado? Deus. Se essa ficha cair no seu coração hoje, você vai sair daqui em paz. Pastor, entrei na igreja carregado, em guerra, preocupando: meu Deus, como é que vai ser essa semana? E venda, e meta, e saúde, e menino, e não sei o quê. Amanhã pertence a Deus. Amanhã pertence a... Amém. Que seja o seu respirar, seja essa frase: Deus, cura o meu coração que estava pensando tanto no próximo mês o bichinho. Eu nem sei se eu vou estar lá, pai. Eu vou viver o hoje. Hoje eu estou aqui na igreja. Hoje eu vou dar glória a Deus. Amém. Hoje eu vou dar glória a Deus. Amém. Deu glória a Deus de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Porque o amanhã pertence a Deus. Vamos, Júnior. Aí. O Senhor Deus, vamos todos juntos? Vai. O Senhor Deus governa o seu. Outra vida, vocês, o primeiro culto é raro e no segundo também. É para continuar, certo? O Senhor Deus governa o seu e treinamos. Agora vocês sozinhos. 1, 2, 3. Amém? Agora na primeira pessoa, você vai dizer o meu, certo? Vamos lá. 1, 2, 3. Vamos de novo, peraí. Vou explicar de novo. Ó. O Senhor Deus governa o meu hoje, ao invés do seu. O meu daqui a pouco. Combinado? 1, 2, 3. E toda a eternidade. Amém? Ele está no controle de todas as coisas. Fica tranquilo. Fica em paz. Amanhã de manhã você vai ver um passarinho. Deus, o Senhor está cuidando dessa ave aí. Hoje de madrugada eu profetizo sobre a sua vida. Diga assim: eu recebo. Vai muriçoca no seu quarto, lhe picar. E você vai lembrar: Deus, o Senhor está sustentando as muriçocas com o meu sangue. O Senhor vai cuidar de mim também, Pai. O Senhor é zeloso. Cuida desses bichinhos que me perturbam. Deus está no controle de tudo, amado. Veja a provisão do Senhor em cada detalhe na sua vida. Ele é o Deus do hoje, do daqui a pouquinho, na saída. Deus me guarda que eu não seja a irmã que vai tropeçar. Que a língua do pastor. Deus me guarda o amanhã. Deus, entrega nas mãos dele por toda a eternidade. Deus está no controle. Isaías 46:10 diz: desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos o que ainda virá. Eu digo:
o meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Esse é o meu Deus. O Deus que cuida de cada detalhe. Amém? Próxima semana, capítulo 7. Fique de pé. Em nome de Jesus. Fique de pé e feche os olhos. Vamos orar. Você já sabe que não precisa repetir, tem que ser com as suas palavras. Toca aí no seu coração, que parte dessa ministração foi desafiando o nosso coração, trazendo esperança à nossa alma, ao nosso coração. Talvez você entrou aqui atribulado, talvez você entrou aqui desesperado, em guerra, talvez o amanhã te assuste, talvez o diagnóstico que viria te assuste. Tudo isso tem te assustado e tirado a tua paz. Ora, peça ao Senhor agora: Deus, me dê paz, Deus, me dê esperança, Pai. Deus, me dê tranquilidade. Deus, muda os meus olhos. Peça ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, que essas vidas aqui nesse lugar possam ter os seus olhos transformados, que olhem para a sua vida, meu Pai, de maneira diferente, que vejam luz no amanhã, Pai, e não medo, e não desespero, meu Pai. Que em nome de Jesus, que cada obra de justiça nossa não seja para os homens, não seja para ser visto, para ser aplaudido, meu Deus, mas que cada ação nossa, meu Deus, seja, meu Deus, para o Senhor que vê tudo no secreto. Que o nosso coração entenda, meu Pai, que o reino da reciprocidade é uma oportunidade gigantesca para cada vida nesse lugar. Que plantem de maneira deliberada, em nome de Jesus, meu Pai. Que possam plantar o hoje, sabendo que no tempo devido colherão no nome do Senhor, Pai. Muda, meu Pai, nosso coração. Que o Senhor seja o nosso tesouro, papai. Pai, seja o nosso tesouro, Deus, e nenhum outro. Que nada tome o teu lugar, que nada governe o nosso coração, meu Pai. Que nem outra proposta, meu Pai. Que nem outra coisa nos seduza, meu Pai. Que nem outra coisa, meu Deus, mude os nossos olhos, meu Deus, nos ensina a alimentar o nosso coração. Coloca os nossos olhos naquilo que alimenta de maneira saudável a nossa alma, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Deus, e que o amanhã, meu Pai, amanhã, meu Deus, que a gente entregue nas Tuas mãos, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Que cada um aqui descubra o Teu cuidado. Que cada um descubra, meu Pai, que o Senhor tem cuidado de cada detalhe. Não cabe a nós, não é pelo nosso esforço, meu Pai. Nós somos extremamente limitados e glória a Deus por isso, Pai. Glória a Deus que não podemos todas as coisas, meu Pai. Glória a Deus que os nossos planos se frustram, meu Pai. Glória a Deus porque o Senhor é quem reina, meu Pai. O Senhor que governa, Senhor. Glória a Deus, Pai. Esteja no controle de cada vida, de cada coração. Meu Deus, Tu és Senhor sobre o hoje, sobre o agora, sobre o daqui a pouco, sobre o amanhã, meu Pai. E Tu és Senhor sobre toda a eternidade, Deus. Todos os Teus propósitos se cumprirão, meu Pai. Nenhum deles se frustrarão, meu Pai. Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és o nosso Salvador, meu Pai. Rei dos reis, Senhor dos senhores, meu Pai. Estabelece o Teu reino em nós. Seja vida através de nós, Pai. Em nome de Jesus.